Como vencer o medo de prosperar da maneira correta. Então, eu vou falar sobre isso aqui com você. E mais do que isso, vai ser liberada uma revelação espiritual para você que se conectar, você que também ficar até o final, prestar atenção nessa palavra. Isso pode ser um divisor de águas na sua vida, para você começar a viver a vida de uma maneira mais significativa, com alguma plenitude, né, que Deus tem já reservado para você. Então, como vencer o medo de prosperar da maneira correta, do jeito certo? Tem o jeito errado? Tem, mas eu vou falar aqui da maneira correta para você. Vou também trazer aqui alguns alertas aí muito importantes, né, que Deus tem alertado nos últimos dias, e eu creio que vai ser muito especial para você. A primeira coisa que eu quero falar com você é que nós precisamos vencer o medo financeiro. O medo e vencer o medo financeiro e a falta da prosperidade divina. Então, a primeira coisa, o impacto do medo nas finanças, né? Então, o medo impede que as pessoas venham obedecer a Deus na área financeira, né? E esse medo que impede essas pessoas de obedecerem a Deus na área financeira, ele é contrário à palavra de Deus. Ele não é a favor da palavra de Deus. De fato, né, nosso objetivo de um pregador ou de alguém que está falando sobre isso, não é obrigar você a fazer algo, mas é você entender o que a palavra de Deus diz sobre as finanças. Quando você obedece a Deus na área das finanças, isso está protegendo o seu coração, isso está abençoando você, e também isso está acrescentando para o reino de Deus, né? Deus escolheu precisar do homem para fazer a sua obra. Agora, Deus vai fazer comigo ou semigo, ou seja, Deus vai fazer com você ou sem você, mas Ele nos chamou para sermos participantes, e isso é proteção para o nosso coração, isso é bênção para nós, e é crescimento para o reino de Deus. Agora, preste atenção. Então, o medo impede que as pessoas venham semear, que venham obedecer, né, ao que a palavra de Deus diz sobre as finanças. E isso pode afetar tanto a vida espiritual como outras áreas da vida, né? E isso não é um castigo de Deus ou algo assim, não é. Isso é porque quando nós obedecemos alguma coisa que a palavra de Deus diz, Deus sabe que aquilo é melhor para nós. Deus vai proteger o nosso coração. E às vezes, quando nós não obedecemos em algo, às vezes o inimigo não ataca diretamente naquela área. Mas quando há uma desobediência, há uma brecha. Que nem sempre é um ataque naquela área que está tendo desobediência, mas é um ataque que vem até em outras áreas, né? E nenhum de nós somos perfeitos, nós precisamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus, mas quando Deus está enfatizando algo para nós, nós precisamos obedecer. E é uma responsabilidade nossa também conhecer a Deus, né, sobre também a área financeira. Então, nós temos falado sobre dons espirituais, sobre curas, milagres, né, que Deus faz, o Espírito Santo vem e nos conduz para a salvação. Ok, mas as finanças são tão importantes para Deus que Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação, porque Ele sabe que o dinheiro disputa o primeiro lugar no coração do homem, e o dinheiro também pode ser uma ilusão, porque as coisas nessa área, elas são muito voláteis, né? Então, presta atenção, nós precisamos vencer o medo que nos impede de semear, que nos impede de obedecer na área financeira, sabe? Aqui em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, diz: quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não colherá, ou não cegará. Quer dizer, às vezes você está olhando a situação que você está, e você acha que vai ter uma falta se você obedecer nas finanças. Pode até ser que por algum momento, Deus, para provar a nossa fé, ou se você está vivendo um ajuste com Deus, pode haver alguma falta em algum momento, né? Mas eu tenho certeza que se você obedecer na área financeira, Deus vai prover para você e vai trazer uma estabilidade. Você vai ver que os homens da Bíblia, muitos deles viveram estabilidade. Abraão foi rico, Davi foi rico, né? E eles foram
ricos no seu relacionamento com Deus, mas também financeiramente em posses. Agora, eu vou falar com você daqui a pouco sobre a prosperidade com propósito. Propósito é o que vem de Deus para você cumprir, né? Agora, em Lucas, no capítulo 6, versículo 38, diz: deem e será dado a vocês uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada. Então, quando, por exemplo, a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas, isso é uma coisa que nós temos a necessidade de obedecer. Isso é bíblico tanto no Velho como no Novo Testamento. E isso é algo que vem para nos abençoar, para nos proteger e para trazer crescimento no reino de Deus. Essas três coisas que eu estou falando a terceira vez com você aqui. Presta atenção. O medo, ele bloqueia a fé. Então, a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, presta atenção, quando o medo domina, então ela traz uma incapacidade da fé agir a respeito das finanças. Então, isso gera dúvidas sobre as promessas de Deus. Então, se você não dominar o medo, se você não agir apesar do medo, o medo pode entrar nas suas finanças. Tem pessoas que na verdade, é necessário para nós passarmos algum tempo de provação, até que nós tenhamos o entendimento. E Deus permite os desertos para nos preparar, para nos dar estrutura. O apóstolo Paulo falou assim: eu sei ter muito e sei passar necessidade. E nesse mesmo capítulo, nós vemos ali que Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus El Shaddai, o Deus do mais do que o suficiente. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Agora, o sistema de Deus é diferente do sistema do mundo. Então as pessoas confiam nos métodos de sucesso, mas esses métodos eles são instáveis, eles são temporários. Elas confiam nos métodos, mas não confiam em Deus. Então que o Senhor nos ajude a vencer o medo de prosperar. Porque a prosperidade de Deus é com um propósito. Olha o que diz Jeremias no capítulo 17, versículo 5. Já nós vamos orar juntos, Deus vai fazer algo poderoso aqui. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, o método humano, ele pode ter o seu valor. O método humano você pode reter alguma coisa boa. Mas você precisa continuar com o seu coração no Senhor, porque nem tudo do método humano é para você. Nem tudo do método do homem é para você. Porque às vezes é a mentalidade do mundo, não é a mentalidade de Deus. Agora, escuta bem, o sistema de Deus, ele é seguro. O sistema de Deus, ele é infalível. O sistema de Deus é estável. Mas vai exigir fé. Vai exigir obediência. Aqui em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, agora, tem situações também que Deus nos deu uma direção já de fazer algo e nós não fazemos. Por quê? Por causa do medo de prosperar. Também existe isso. E aí Deus te dá um direcionamento e você fica anos sem colocar aquilo em prática. Por quê? Às vezes é uma autossabotagem, como se diz. A gente pode reter isso, que é uma coisa boa. E essa autossabotagem vem, e não te deixa, até de uma maneira inconsciente, colocar em prática algum direcionamento que Deus te deu, uma revelação que Deus te deu. Também tem esse âmbito de vencer o medo para prosperar. Agora, o segredo de Jesus para vencer o medo financeiro, Jesus ensinou dar uma prioridade no reino de Deus e na sua justiça, o que vai trazer suprimento para todas as nossas necessidades. Olha o que diz aqui, Mateus no capítulo 6, versículo 33, e já vamos orar. Diz assim: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é algo espiritual que nós buscamos, e a justiça de Deus é fazer o que é certo aos olhos de Deus. Não fazer o que eu acho que é certo,
mas ver sempre qual é a vontade de Deus, né? E como eu já disse, nós estamos sendo aperfeiçoados. Nenhum de nós somos perfeitos, mas nós precisamos a cada dia buscar essa justiça, pedir para que Deus nos ajude a sermos aperfeiçoados a cada dia, né? Viver de acordo com essa realidade que a Bíblia diz: estamos sendo aperfeiçoados em espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E aqui eu vou enfatizar uma coisa: muitas vezes, por causa do medo de prosperar, tem coisas que a gente não coloca em prática, né? E aí então nós precisamos entender isso. Tem coisas que precisam ser colocadas em prática. Ok. Então, o foco correto vai eliminar o medo. Olha o que diz aqui, 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, quando o foco está no reino de Deus, o medo, ele perde o poder. Porque a nossa mente começa a se concentrar na solução divina, na mão de Deus, no que Deus pode fazer. Então, quando o seu foco está em Deus, quando o seu foco está no reino de Deus, então o medo perde poder na sua vida. Você fala: Deus vai me dar uma saída, Deus está me protegendo, Deus está agindo por mim, e Deus vai me direcionar no momento certo. A Bíblia diz assim, Isaías 26, versículo 3: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, Ele nos guarda em paz quando o nosso propósito é firme. Agora, aqui em Isaías, no capítulo 1, versículo 19, diz: Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Olha que versão que diz diferente. Outra versão mais tradicional diz: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Uma outra versão ainda fala: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, agora, qual que é o ponto aqui? Né? Primeiro, colocar Deus em primeiro lugar, né? Então, por o Espírito Santo nos guiar com sabedoria, com estratégias para prosperar. Eu costumo dizer que tem 4 formas que Deus usa para prosperar: dando força para trabalhar, dando sabedoria, dando uma ideia, né? Às vezes usando pessoas também para a sua vida, e também tem o ato soberano de Deus, quando Deus age de alguma forma para te fazer prosperar, porque você está conectado a um propósito divino, a um propósito espiritual. Então, tem pessoas que não prosperam porque não querem. Se quiserdes e me ouvirdes. E aí não querem em 2 sentidos. Qual? O primeiro, não prosperam porque eles acham que Deus é contra a prosperidade financeira. E outros não prosperam porque não estão dispostos a colocar em prática a direção. E às vezes não estão dispostos porque realmente pode ser uma preguiça, pode ser. Mas pode ser também uma procrastinação que está ligada a algo emocional, que aí não é preguiça. Procrastinação é de ficar deixando para depois. É algo emocional. Ou pode ser também uma falta da disposição para obedecer por causa de um bloqueio em relação à prosperidade, que é o que nós estamos falando aqui, vencendo o medo de prosperar. Então, tem pessoas que acham que vão perder a espiritualidade se prosperarem financeiramente. Isso não é verdade, né? Pelo contrário, em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 10, olha o que diz. O apóstolo Paulo dizendo: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que enriqueçais em tudo, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ou seja, se você é um semeador no reino de Deus, e o reino de Deus é espiritual, quer dizer pessoas. Se você é um semeador no reino de Deus, se você semeia em pessoas direcionadas pelo Espírito ou por uma decisão que você tem, então o que vai acontecer? Deus vai trazer um enriquecimento em tudo, para que através dessa decisão, através da sua generosidade, da generosidade de Deus na sua vida, pessoas deem graças a Deus, o nome de Jesus seja glorificado. Você vê isso? Olha que poderoso. Então, a prosperidade ela é com um propósito.
A prosperidade não é um acúmulo egoísta, eu querendo só para mim. E Deus vai acrescentar para você. Deus vai trazer vida plena, plenitude para você. Né? Agora, presta atenção. A prosperidade não é um acúmulo só para mim, mas é algo para você, para sua família, mas também para expandir o reino de Deus. Deus escolheu precisar do homem para fazer sua obra. Ele podia enviar um anjo, ele podia fazer outras coisas, mas ele escolheu o homem para fazer sua obra. Homens imperfeitos para fazer sua obra. Né? Agora, Deuteronômio capítulo 8, 18 diz: lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Eu gosto dessa versão que fala produzir. Outra versão fala adquirir. Né? Agora, eu quero orar com você agora e eu quero declarar que Deus está eliminando o medo. E mesmo se você sentir medo, você vai obedecer a si mesmo. Deus está tirando o medo. Deus está te fazendo vencer o medo de prosperar. Alguém veio contar para mim esses tempos que Deus tinha dado algumas revelações do que fazer. E aquela pessoa teve um sonho, ela me contou o sonho. E conectando a situação ao sonho, eu falei, sabe o que significa esse sonho? Deus te deu um direcionamento, Deus está trazendo prosperidade para você, mas você precisa produzir. Deus está falando com alguém aqui. Você precisa produzir, você precisa obedecer aquilo que Deus te falou e vencer o medo de prosperar. Né? Olha aqui o que diz em 2 Timóteo, agora eu vou dar uma apertadinha aqui e nós vamos orar. Fica aí, não sai não, que talvez é essa palavra que vai ser o divisor de águas na sua vida. E é uma palavra para todos nós aqui. 2 Timóteo no capítulo 3 diz assim: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos. E nós precisamos verificar o nosso coração. Essa palavra não é para o outro, não. Essa palavra é para você. Tem gente que fica falando, eu já estou pensando em alguém. Deus está falando com alguém. Está falando com você. É você que está aqui. Sou eu que estou aqui. Deus está falando conosco. Nós precisamos ter uma autoanálise. Né? O apóstolo Paulo falou assim sobre fazer uma autoanálise. Sobre verificar nós mesmos. Presta atenção. E nós vamos orar. E Deus vai te ajudar a vencer o medo de prosperar. Você vai vencer o medo de prosperar primeiro semeando. Não é porque você tem muito que você não pode obedecer a Deus nas finanças, ou porque você tem pouco que você não pode obedecer a Deus nas finanças. A questão não é essa. A questão é seu compromisso com Deus. A questão é a sua dependência de Deus. Então, se o dinheiro não fosse tão importante, Jesus não ia falar muito mais de dinheiro do que de salvação. Agora, vou ler aqui a escritura com você e vamos orar. Olha lá. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder, afastem-se destes também. Estes são os que introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Estes homens têm mente depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos. Como no caso daqueles dois. Agora, na versão aqui NVT, eu quero ler um trecho aqui para você, que fala assim: não terão afeição. Na verdade, assim, nos últimos dias haverá um tempo muito difícil. Pessoas serão amantes de si mesmas, amantes ao dinheiro, arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos pais, serão ingratas, profanas. Olha como diz essa versão aqui agora. Não terão afeição, nem perdoarão,
caluniarão aos outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e serão cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança das mulheres vulneráveis. O que significa isso? Pode significar também crentes que não estão com a mente firme, né? E que qualquer pessoa entra na mente deles. Então, carregadas de pecado, controladas por tipo de desejo, mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, né? Hoje nós vemos isso, muita gente procurando aquele mestre que ele acha que é mais conveniente para ele, e não necessariamente aquele que fala a verdade, né? Então, aí Paulo diz para Timóteo: mas você sabe muito bem o que ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei. E o que me aconteceu em... Aí ele começa a falar aqui de alguns lugares. Depois ele fala: sim, e todos que desejam ter vida de devoção em Cristo sofrerão perseguições. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior. Então aqui ele vai falar de uma maneira que nós devemos manter a nossa vida na palavra de Deus, manter a nossa vida nos ensinos da palavra de Deus. Basicamente ele está falando isso aqui, e no último versículo ele fala: Deus usa, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então presta atenção, ele nos corrige porque nos ama, não é verdade? Então, eu li, foi a primeira vez que eu li uma escritura mais extensa, poucas vezes, né? Eu já li outras também. Mas eu quero encorajar você a ler 2 Timóteo no capítulo 3. Por quê? Porque Deus está te levando a vencer o medo de prosperar. Deus está ajudando você a vencer essa autossabotagem, que pessoa que fica sabotando. E Deus também quer que você viva com a prosperidade com propósito, né? Então, esses dias aqui acho que eu fiquei 2 dias aqui sem entrar com vocês, né? Estamos começando o ano, mas aí Deus vem me dando essa palavra já há algum tempo aqui, E eu creio que vai ser uma questão de grande bênção, ser uma palavra de grande bênção para a sua vida. Tá bom? É isso, gente. Vamos orar agora. Eu trouxe esse ensino aqui agora, mas eu sei que foi muito poderoso. Nosso próximo encontro de ensino, né, eu vou falar sobre passos práticos para destruir o medo financeiro, né? E nessa oração agora nós falamos como, então, vencendo o medo de prosperar, do jeito certo, né? Então, nós vamos orar agora. É necessário, às vezes, apertar um pouquinho ali. É necessário que trazer a verdade, né, com amor, mas que às vezes, se não vir firme assim, não te liberta, não nos liberta. Não é verdade? Então vamos de Jesus. Nós estamos entrando em uma nova fase, em uma nova época da nossa vida. E eu sei que o nosso objetivo principal é o Senhor, é a sua presença, mas o Senhor também tem seus propósitos. O Senhor também nos mostra na sua palavra que o Senhor tem o desejo de trazer vida abundante e, mais do que isso, uma vida com propósito sobre nós. Eu peço que o Senhor venha liberar agora o entendimento. Eu peço que o Senhor venha destruir agora toda a autossabotagem. Peço que o Senhor venha destruir agora todo o medo de prosperar. E que o Senhor venha nos ajudar a obedecer ao Senhor nesta área, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira poderosa, de uma maneira especial, nos ajudar a vencer o medo que tenta nos dominar sobre a área financeira. Eu peço que o Senhor também venha de uma maneira especial agora, destruir todo entendimento humano, todo entendimento do homem que está contrário ao que o Senhor diz. Nos dê a sabedoria para reter o que é bom. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa agora
agir sobre as nossas vidas e fazer o seu povo prosperar e ser obediente ao Senhor nessa área. A tua palavra diz: conforme as suas riquezas aumentam, não coloquem nelas o coração. Eu peço que o Senhor venha, sobretudo, nos despertar para ter um relacionamento contigo e para entender o propósito de cada coisa. O apóstolo Paulo diz: ser ter muito e sem passar necessidade. Todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é esse coração que nós temos, de ter esse coração generoso e ter esse coração ligado ao seu propósito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, você que conseguiu ficar até o final, você vai ser beneficiado por Deus. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar uma grande abundância. Eu vou profetizar que Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar força, Deus vai te conectar com pessoas e está vindo uma grande prosperidade financeira para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que Deus vai te dar estrutura. E quando essa estrutura estiver pronta, Deus vai te dar uma ideia. E você precisa colocar a ideia em prática. Você está vendo? Se Deus te revela algo, então você vai precisar trabalhar para possuir aquilo. Deus tinha a terra prometida, mas eles precisavam vencer os gigantes, ou seja, eles precisavam possuir, eles precisavam, né, avançar, lutar para receber aquilo que Deus já tinha falado que era deles. Então, se Deus te falou alguma coisa, comece a verificar e coloque em prática aquilo que Deus te direcionou, em nome de Jesus. Você está ouvindo? Que especial. Você está vencendo o medo de prosperar com essa palavra. Se for necessário, ouve a palavra mais uma vez. Eu creio que essa palavra pode ser um divisor de águas na sua vida. O bloqueio da prosperidade está onde? Está na mente. Primeiro você crê que Deus faz isso, sua vida está nas mãos de Deus. Cada vez mais, se as suas riquezas aumentam, você precisa buscar ter mais relacionamento com Deus, obedecer a Deus nessa área para te proteger, para te abençoar e também para você contribuir com o crescimento do reino. Com você ou sem você, Deus vai fazer. Mas melhor é nós sermos participantes do que Ele está fazendo. Não é verdade? Nunca foi sobre dinheiro, é sobre o nosso coração. Então que o Senhor nos ajude a vencer o medo de prosperar e viver essa abundância que Ele tem para cada um de nós. É isso, gente. No nosso próximo encontro aqui, permitido Deus aí, né? Eu vou falar aqui passos práticos para destruir o medo de prosperar, tá bom? Estamos sempre aqui, 5h30 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Vou estar ao vivo aí com vocês, tá bom? Então já deixa aí anotado aí que vou estar ao vivo em nome de Jesus. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Deixe os seus testemunhos aqui. Deus falou comigo em sonho que estava tendo muitos testemunhos. Então deixe o seu testemunho até o nosso próximo encontro. Até lá.